Não me põe nervosa, nada. Olá, boa noite, bem-vindos ao Verificados no Podcast. Hoje, se preparem porque vocês vão se divertir. Eu convidei uma dupla, um casal. Eles trabalham juntos, eles estão na mesma área, mas a minha curiosidade vai além da profissão. Hoje eu vou bater um papo com eles que estão assim há muito tempo na TV, falam da profissão, estão muito expostos na mídia, têm trabalhos, têm empresa e convivem literalmente 24 horas por dia juntos. Doutora Débora Viana, tudo bem, doutora? E aí, Duda, tudo bem? Tudo ótimo, tá preparada? Opa, vamos lá, né? Vamos ver o Sem que vem. briga, sem briga. Doutor Pablo Quintana, seja bem-vindo. Obrigado, Duda. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Preparado? Sempre pronto. Vamos ver. Bom, o negócio é o seguinte, aqui no Verificados, a gente conta histórias, né? De pessoas que falam da sua vida profissional e a gente quer verificar, a gente quer entender se essa história ela faz sentido. E vocês são pessoas que eu acredito que vão motivar muitos casais ou vão desmotivar muitos casais. Não, vamos motivar. Vocês vão motivar? Vamos motivar. Vamos motivar? É. Então tá, então vamos lá. Bom, vocês são médicos, o Pablo estrangeiro. Pablo, conta um pouco de onde você é, quanto tempo você está no Brasil? Eu venho da Bolívia, me formei em 2008, fiz a minha revalidação de diploma, foi até 2010, comecei a trabalhar no Instituto do Câncer, fiz minha residência lá, depois fiz a minha formação na Camargo e daí pra vida. Daí pra vida. Mas isso aí daí... Que ano que você veio? 2008, né, 2008. 2008. 2008. Nossa, tá bastante tempo aqui. Bastante tempo. A questão da revalidação, um processo difícil. Emigrar para um país é muito complicado. Ainda bem que eu escolhi o Brasil. Mas você veio pelas vias certinhas, né? País maravilhoso. Você veio pelas vias certinhas, nada daquela história de Vias atravessar. certinhas, eu atravessei a fronteira lá, tudo certinho. Legalmente. Passaporte carimbado. Tive a sorte de escolher esse país. É um país maravilhoso, muitas oportunidades, muito estudo, muito trabalho. E tive a sorte de encontrar uma mulher maravilhosa também. Nossa, que começou é Débora. bem, já gostei. Olha, tive muita sorte. Acho que fui uma pessoa muito abençoada de ter ela na minha vida. Foi muito bom. Tenho certeza disso. Agora me conta, já que ele entrou no assunto de E que... fui bem. Então, mas já que ele entrou no assunto de que conheceu a Débora no meio disso tudo, antes da Débora contar a parte dela, eu quero saber o seguinte, quando que foi que você ajoelhou e falou, você é a mulher da minha vida? Como vocês conheceram? Conheci a Débora num congresso. Vocês já eram os dois Já médicos? éramos os dois Tá. médicos, Os meus chefes trabalhavam no convênio, que a Débora também trabalhava, no hospital, conheceram. Acho que a Débora teve algumas desavenças na vida e aí conheceu um príncipe, como um príncipe como é, né? Mas, na verdade, foi príncipe muito realmente é engraçado. minha mãe que fala isso, Ai, mas meu Deus. olha, saber verificada essa Tá, informação. é o apelido da mãe, vamos Pior considerar. que no celular da mãe está escrito príncipe. Você tá brincando? Não, é verdade, é príncipe. Tá tudo certo. E no seu, tá como? Nada, né? Tá Débora. Fazer o quê? Não. Não, Mas tá e Débora. ele, no seu celular, tá como? Não, ele tá Pablo no meu celular. Quer dizer, você não é um príncipe, então Não, é no só meu pra celular sua ele mãe. tá Pablo. Não, Não, mas imagina, tipo, vou passar o telefone dele no hospital pra alguém. que Daí fica- você falar, encaminha, príncipe. Amor da minha vida. Não pode, né? Tem que estar escrito Pablo. E aí, nesse congresso, vocês se conheceram? Não, então foi muito engraçado, porque ele foi indicado pra mim, na verdade. Ele foi indicado, tipo Foi, prometido? Foi um prometido, Ah. porque tava eu lá na miséria humana da minha vida, tipo, Várias desilusões. encontra um, dá tudo errado, encontra outro, dá tudo errado, triste, Débora triste. E aí, eu ficava, tem uma coisa que chama conforto médico, que é no hospital, Sim. uma salinha que a gente fica lá esperando a próxima cirurgia e tal. E aí, eu operava com outras colegas médicas e a gente ficava lá contando, né, a tristeza da vida da mulher solteira. E aí, nessa salinha, por acaso, tava o chefe dele, várias e várias vezes, ouvindo. Então era de segunda-feira e toda segunda-feira ia a Débora contar uma história de derrota do sábado, né? Meu Deus, Débora saiu, que triste.
Débora saiu com outro, que triste. Tudo sempre triste. E aí ele falou, tenho uma pessoa fantástica pra te apresentar. Eu, sim, fale-me mais a respeito. Aí ele é cirurgião de cabeça e pescoço também. Eu, sim, a mesma especialidade que eu. Interessante. Trabalhador, boa pessoa, tudo diferente de todas as trastes que você conhece. Eu, interessante. Fale-me mais. Bom, ele é ótimo. Aí eu, então vamos apresentar? Não dá pra eu apresentar porque ele tem uma outra pessoa. Eu, obrigada. Você tinha namorada? Não. Ai, que mentiroso! Ele tinha uma ficante na época. Na verdade, Mas- que era uma conhecida, uma estávamos conhecida, fazendo um mas conhecimento. A história é muito legal, porque eu sou um homem de convicções. Pois é. Então, quando a Débora, ela praticamente me conheceu pelo Facebook, Sim. ela mandou uma mensagem e ela falou, Pablo, você está saindo com alguém? Sim. Eu respondi que sim, lógico. Sim, foi horrível. Aí, porque assim, ele foi um indicado pelo chefe e falou, não, essa pessoa é maravilhosa. Eu, tudo bem. Adicione ele e mande um oi. Porque na época de Facebook, que a gente é Nossa, antigo. vocês são da época do A Facebook. gente é antigo, né? Ah. Aí eu mandei um oi, e aí, tudo bem. Estou com outra pessoa. Eu, desculpa aí. Pá, abafa o caso. Aí, uns 4 meses depois... Dois. Caraca, vocês Dois. ficaram... Dois. Dois meses. 2 meses depois. Ok, Ah. eu não sou boa de cronologia. Daqui a pouco a gente vai fazer a abertura do filme Senhor e Senhora Smith É, aqui, pelo jeito. então, né? aí estávamos nós dois, assim, nós dois nada, né, porque foi esse o corte, assim, tem outra pessoa, acabou, né. Aí, passou um tempinho, ia ter um congresso, e aí o chefe dele novamente, sabe quem vai no congresso? Aquela pessoa maravilhosa que eu falei. O comprometido. Sim, ele é príncipe, comprometido. o príncipe. O príncipe. Aí ele não está mais. Eu, tá, eu que não vou mandar mensagem pra ele novamente, né, porque, tipo, uma vez tá bom, né, não. Aí, mas eu vou no congresso, porque eu ia no congresso mesmo, fazer o quê? Fui ao congresso. Fui ao congresso, o chefe dele, Débora, aqui. Aí eu, tipo, vergonha, mas tudo bem, vamos lá. Oi, ele, esse aqui é o Pablo, que eu te falei. Príncipe, por favor, corrija. O príncipe, desculpa. Aí eu, putz, menina, tudo bem? Oi, ser humano. Aí ele, oi, tudo bem, conversamos. Aí foi super legal, conversamos. Ele, vamos sair semana que vem. Eu, tudo bem, né? Tudo bem. Vamos sair. Aí ele, então tudo bem, a gente conversa, vamos sair na terça. Eu, tá bom, podemos sair pra jantar na terça. Não pegou meu telefone. Minha corte arruma tudo. Mas como? Que corte? Meus amigos, meu chefe. Não arruma pegou meu o telefone. Não pegou. Aí você pensou, como que eu vou sair? Aí Ele nem sabe como falar assim, comigo. ok, né? Tudo bem. Aí, ok. Aí passou, tipo, saímos do congresso, à noite chega uma mensagem. No dia seguinte, né, bem? No dia seguinte ele me manda. Oi, esqueci de pegar teu telefone, estava nervoso. Eu, fofinho. Vamos sair na terça-feira. Eu, tá bom. Aí eu passei o telefone, ele foi me buscar. E aí a gente saiu, tipo, isso foi 3 dias depois, saímos, foi tudo lindo. A partir de então, todos os dias nós saíamos, todos os dias nós jantávamos. Não largou mais. Com 1 mês de saídas, ele me pediu em namoro com rosas, um chocolate. Ai, não acredito que o príncipe é desse jeito. Juro. Foi pedido em namoro Verificado. Quase um Christian Grey. Não, foi lindo. Aí eu fui pedido em namoro e foi tudo maravilhoso. E desde então a gente se viu todos os dias. Quantos anos juntos? 11 anos juntos. Vocês estão há 11 anos juntos? 11 Só anos isso. juntos. 11 anos juntos. Agora me fala uma coisa. 2 médicos se conheceram num congresso e vocês começaram a trabalhar juntos a partir de que momento? Faz quanto tempo vocês trabalham juntos, assim? 11 anos. 11 anos. Porque vocês continuam casados ainda? 11 anos vocês trabalham 11 anos juntos? nós trabalhamos juntos. Ele trabalhava na equipe, que era outra equipe, né? Eu era uma equipe de cabeça e pescoço, ele tava na outra. Mas aí a gente começou a namorar. Juntar os pauzinhos pra poder trabalhar junto. Não, aí ele veio pra minha equipe, né? Fazer o quê? E me conta, como é trabalhar junto? Como que vocês lidam com isso? Porque normalmente em casa quem manda é a mulher, a gente sabe, né? Mas e trabalhando juntos, assim? Porque vocês têm uma equipe. Sim. Quem que encabeça essa equipe? É uma sociedade. É uma sociedade. É uma sociedade Tá. real, assim. Então, existem alguns momentos em que ele encabeça e existem alguns momentos em que eu encabeço. Depende Então, do paciente que veio de você, veio dele? Depende tanto do paciente e nós delegamos algumas funções para mim e para ele. Então, a depender de qual é a função dentro da equipe administrativa, é um ou outro, mas é sempre meio que num consenso. Eu vejo muita foto de vocês, assim, em rede social, junto com a equipe. Aí eu falo, nossa, os dois estão juntos no centro cirúrgico. Vocês operam Sim, a gente juntos. opera, a gente opera. Então, assim, existem alguns momentos que a gente opera com outras pessoas da nossa equipe, né? Tá. Nós temos 12 cirurgiões na nossa equipe. Então, em alguns momentos a gente opera com outros cirurgiões. E cirurgias mais complexas, de maior complexidade, nós dois operamos juntos, sim.
né? Eu quero entrar ainda um pouco na vida do casal, mas quando a gente começou a falar da profissão de vocês, uma coisa que me chama muita atenção e até é uma forma que eu acho que de entender. Porque, por exemplo, uma coisa é você ser médico, você vai, trabalha, sua esposa faz outra coisa. E aí você vai, trabalha, você faz uma cirurgia, tem sucesso ou não, volta para casa. Como que vocês lidam? Porque, assim, existe o sucesso e existe aquilo que chegou a hora, que é a vontade de Deus e vocês sabem como funciona, né? E que não é insucesso, mas que chega um momento que não se tem mais o que fazer. Vocês estão numa área muito específica, que é a área de cirurgia cabeça e pescoço. Aliás, a gente tem aí na Sociedade Brasileira de Cirurgia cabeça e pescoço, estão quantos atualmente no Brasil? Acho Tinha que 500? Estamos em torno de uns 800 agora. Ou seja, pouquíssima gente. são Sim. pouquíssimos. E vocês conseguiram se tornar referência no Brasil através do trabalho de vocês, através da área de atuação, do próprio resultado que vocês têm como profissionais. Vocês conseguiram se destacar e é um casal que se destacou. Isso que é muito legal. Como que vocês fazem, por exemplo, quando algo não deu bom? Existe essa conversa em casa? Existe um apoio de um do outro? Alguém se baqueia mais? Porque, assim, outro dia eu entrevistei um policial e aí ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Que quando ele vê uma vítima, enfim, entrar em óbito ou uma vítima violentada alguma coisa, ele falou assim que ele já chegou a chorar em algumas situações. Que isso é quando ele percebe que ele está em pleno estado de ser humano. Ele não perdeu a sensibilidade. E as pessoas têm mania de achar que médico é insensível. Tipo, morreu mais um, próximo, que lida com a morte muito bem. Isso é verdade? Como que funciona isso? É tudo uma questão de um aprendizado e treinamento, né? Então, assim... Você não pode ser emocionada, com certeza, né? Exatamente. Não, com certeza existe um treinamento para lidar com situações difíceis e existe um treinamento para lidar com eventos negativos. Sim, isso existe. Mas isso não quer dizer que a gente não fique abalado. Então, assim, e existem pacientes que entram mais nessa questão emocional com a gente do que outros. Então, a gente na medicina chama transferência e contra-transferência, né? Então, assim, a contra-transferência é quanto o médico ele é afetado pelo paciente. Então, existem alguns momentos em que nós somos, sim, bastante afetados. Principalmente porque nós tratamos de doenças extremamente graves, né? Então, a gente trata de cânceres avançados, né? De cabeça e pescoço. Então, e mesmo assim, o nosso tratamento, por vezes, ele também tem que ser muito agressivo. Então, sempre existe como é que eu posso falar? Um impacto, tanto na gente quanto no paciente. E isso precisa ser trabalhado entre a gente. Então, o que a gente acredita é que cada paciente é um indivíduo e nós tratamos esse paciente, não é um número, né? É uma pessoa. Então, e todo o entorno desse paciente, ele importa. Então, o paciente, ele é um ser humano e todos os familiares dele contam. Sim. E tudo isso a gente precisa lidar com toda essa situação. Mas teve algum lance que em casa alguém desmoronou? Já teve essa situação? Tem a questão que faz parte dos objetivos da nossa empresa, faz parte dos objetivos de nós como pessoas e nós como médicos, que significa esse clichê que fala vamos humanizar as coisas, é realmente muito praticado. Então, Sim. O envolvimento que nós temos profissional, ou esse envolvimento emocional com a pessoa é muito bem intenso. O que significa? Eu preciso me dedicar completamente a teu caso para que nós alcancemos o máximo de sucesso que a gente possa alcançar. Então, nas doenças oncológicas, o paciente é nosso parceiro, a família é nosso parceiro, o consultório com as secretárias, com a nossa equipe. Vocês são a única esperança que a pessoa tem, é a fé e vocês. Sim, mas nessa esperança vem, por exemplo, o conhecimento médico, o treinamento. Técnica, né? Tem, por exemplo, olha, a minha equipe, a minha gerente do consultório fazer as coisas certinhas, a gerente do hospital fazer as coisas certinhas, e nós, desde o ponto de vista, por exemplo, não médico, supervisionarmos que todo o processo esteja certinho. Desde uma comunicação de WhatsApp. Não significa, olá Duda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, é uma linguagem bem diferente. Agora, quando nós temos a maior parte, olha, os sucessos oncológicos, já seja em porcentagem bastante alta, ou aqueles insucessos, faz parte de nós, como pessoas, colocarmos no lugar do outro cirurgião.
Então, Sim. o paciente, mesmo ele tendo o Pablo, a Débora, a Andresa, o Marcelo, a equipe junto, ele tem, tipo, uma pessoa de mais confiança. Por exemplo, olha, meu caso é meu paciente. Ah, o caso da Débora é o paciente da Débora. Sim. Então, quando nós temos algumas complicações, algumas sequelas, você quando traz isso para casa, para dentro de casa... Isso que eu quero saber, vocês trazem? Você traz isso dentro de casa, você não reflete, você não orienta, você não briga na questão de, poxa, poderia ser melhor, poderia ter feito isso. Não, porque isso é uma autoavaliação que você faz. Sim. O que você poderia ter feito melhor? Agora, quando você tem a parte humana, quando você tem a parte humana, você vai lá e traz um conforto. Traz uma frase de ajuda, você assiste um filme diferente, você traz um conforto de comida mais gostosa, você tem um momento de silêncio, você Então tem você uma tem isso, leitura, né? você De tem alguma uma forma isso te meditação, afeta. Não, com certeza. Isso te Impossível não afeta de alguma afetar, forma. né? Porque Nós somos humanos. Exatamente. Eu imagino né? que você começa a ter contato com uma pessoa. Tudo bem que vocês pegam casos avançados. Mas eu imagino que vocês peguem casos de uma pessoa que, por exemplo, começou com um diagnóstico inicial e a própria pessoa, ela só de ter um diagnóstico, ela se debilita emocionalmente. Com certeza. E aí ela se apega a vocês, porque é o que eu falei, é Deus e é o médico. Ela se apega. E a Esse gente se apega ao apego, paciente É também. isso que eu quero saber. Vocês se né? Com apegam a certeza. ponto de que já aconteceu uma situação de você voltar para casa desmoronada porque perdeu um paciente? Não, com certeza, né? Então, assim, existe a parte profissional em que você segura, porque você precisa ter atitudes completamente racionais, Sim. né? Decisões Ainda racionais. mais no ambiente Exato, hospitalar. né? E aí a parte sua em casa, você com seu marido, em que você fica triste, né? Em que você, por exemplo, acompanha um paciente por anos, né? E você vê, por exemplo, o paciente ter, por exemplo, uma metástase, né? Nossa. Então, assim, isso te deixa muito triste, né? Porque o relacionamento que a gente tem com os pacientes é um relacionamento muito próximo, né? Eu tenho famílias que eu trato, então eu tenho uma família que eu tenho 7 pacientes dentro dela, então Nossa. que vão vindo as famílias, né? Eu sou convidada para casamento dos meus pacientes, né? Porque a gente tem um relacionamento próximo a esse ponto, né? porque de trazer pra gente vocês essas lidam pessoas. com o ápice da dor de alguém. O câncer hoje é uma E doença o ápice que... da felicidade. Sim, né? Exatamente, Então, mas no ápice da dicotômico. dor, a pessoa se apega a vocês de tal forma, né? E que quando você vê o sucesso, eu imagino que pra vocês também seja muito gratificante. Extremamente. Então, assim, eu já chorei junto com o paciente Já chorou? com um resultado bom, né? Então, da gente ter terminado o tratamento. Já né? chorou Câncer com o paciente? extremamente agressivo, sim. Então, aí de sentar, eu, o paciente, a esposa, e nós 3 chorarmos juntos, porque eu Que estava legal. dando uma super notícia Sim, boa pra sim. ele, né? Então, assim, de nós 3 ficarmos extremamente emocionados. E isso acontece. Que bacana. Né? Então, são coisas que passam, porque você é humana, né? E porque você quer aquela pessoa muito bem, e porque você conhece muito bem aquela pessoa. Você né? se liga à pessoa Você por se muito liga, tempo, né? exato. E que nem assim, imagina uma consulta, você tem 1 hora de consulta com aquela pessoa em que o momento mais vulnerável da vida dela. Então você sabe tudo da vida daquela pessoa. E faz parte, conhece por exemplo, aquela pessoa. das estratégias de comunicação de notícia ruim. Você não começa, por exemplo, você tem um câncer aqui. Pablo, mas eu Não. vou te falar uma coisa e você vai falar, vai continuar isso. Você sabe que eu tenho visto e eu tenho pessoas que eu conheço que tiveram diagnósticos de câncer e as pessoas têm reclamado muito da frieza de muitos médicos na hora de dar um diagnóstico, da falta de sensibilidade. Hoje o médico não esconde nada, fala, é isso, você tem isso e pronto. E você vê que é triste isso, porque você falou desde o WhatsApp, desde o cuidado com aquela pessoa. Sim. Gente, ninguém tá indo lá na CSJ, acertei? Acertou, Sim. certo. Ninguém tá indo na CSJ Oncologia passear. Exato. Lá não é um lugar que as pessoas estão indo Ninguém passear, quer tá tomar naquele cafezinho. lugar. Ninguém Exato. quer estar lá. Né? Meu cafezinho é bom, Então, viu? o cafezinho é bom. Mas assim, nós precisamos deixar aquele momento duro o mais palatável possível, né? Então, assim, o paciente precisa ouvir algumas coisas. Precisa ouvir. Mas você pode dar esta notícia
Aos de poucos. forma humana. De forma Né? humana, aos Não poucos. precisa ser feito Em doses tudo homeopáticas. de uma vez. Exato. Muitas vezes o paciente vai na primeira consulta, ficou 30, 40 minutos, beleza. A família volta no dia seguinte. O paciente volta 3, 4 dias depois, olha, ele já conseguiu digerir um pouquinho mais a notícia e ele já tem perguntas. E aí que você vai desenvolvendo uma conversa que seja clara, que seja verdadeira. Mas que e- respeite o momento dele. Sim, e precisa essas coisas. Ele tem que ter existe uma aceitação, Com né? certeza. E vocês têm que ter a percepção do quanto ele vai aceitar a cada informação. Exato. E dosando isso. E não só o paciente, né? Porque, assim, a partir do momento que nós temos uma doença grave em um familiar, toda a família está doente, É. né? Porque toda Emocionalmente aquela tá todo família, exato, precisa de cuidado. Então, por exemplo, lá no consultório, o que a gente tem? Então, a gente tem a cadeira do paciente, tem a cadeira do acompanhante e mais 4 cadeiras, né? Porque vai a família toda na consulta e a gente vai acolher aquela família toda, porque todo mundo precisa desse acolhimento. Uma pergunta que me chama a atenção é o seguinte: eu estou entrando um pouco na área profissional de vocês, porque nosso objetivo é óbvio, é contar história, é trazer a realidade de vocês, mas tem coisas que, por exemplo, a gente já bateu tanto papo na TV e a gente não chegou nesse ponto que a gente está conversando hoje, que eu acho muito legal, que, por exemplo, um paciente que tem um histórico de câncer, normalmente, esse paciente, familiares de primeiro grau, eles tendem a ter que fazer exames de rotina. E vocês têm esse acompanhamento? Por exemplo, pegou um paciente aqui com esse caso, orientar a família, falar quem é paciente aqui, olha, vocês precisam fazer exames, vocês trabalharem essa família depois? Tudo depende de qual o diagnóstico. Então, Tá. existem alguns cânceres que são, sim, genéticos, Sim. e que aí a gente precisa fazer a investigação de toda a família. Mas a Isso família existe. aceita? Aceita, porque isso é tudo muito bem conversado, Tá. né? Então, assim, é tudo Porque a muito gente bem sabe, né, que conversado. quanto mais cedo diagnosticar... Lógico, então assim, mas isso é um trabalho que é feito É. com o paciente e com a família. E existem alguns outros tipos de câncer que não é questão genética, é uma questão ambiental. Então, por exemplo, é o tabagismo, é o Sim, etilismo. fatores externos que a Exato, pessoa... são os fatores externos. Então, assim, primeira coisa a gente tem que diferenciar quem é esse paciente. E aí é um paciente que precisa de um acompanhamento genético familiar, Tá. isso vai ser feito. É o paciente que, na verdade, é uma questão ambiental. Então, aí é outra coisa. Outra coisa. Exato. É uma pergunta. Vocês têm equipe multidisciplinar para apoiar vocês nesse certeza. cuidado? Porque, assim, quando a pessoa tem o diagnóstico de câncer, para mim a primeira coisa que ela fica doente é da cabeça. Não, com certeza, tem que ter, né? Então, o que a gente é muito claro também com os pacientes é o médico sozinho não consegue nada, né? Então, assim, a gente precisa da fono, a gente precisa da nutricionista, a gente precisa da psicóloga. Psicólogo. Com certeza. Então, a gente precisa de toda uma equipe para apoiar esse paciente, deixar ele no seu melhor para tratar e depois reabilitar esse paciente. Então, é uma coisa assim, é uma condição sine qua non. Vai ter uma terapia, sim. Vai ter a consulta com a nutricionista, sim. Vai ter o acompanhamento com a fono, sim. A gente Assim- sozinho não dá. Assim, por exemplo, mudando de assunto, é assim, nós também temos a nossa terapia. Eu Tipo, ia fazer essa Então, pergunta. tem essa parte aí. Olha, eu preciso ir no salão. Eu não pergunto quantas horas você vai no salão. Eu falo assim, que maravilha Sim. você ir no salão. Ah, eu vou jogar tênis. Eu vou dar uma corrida. Olha, esse domingo eu vou fazer uma paella. Poxa, Tem que ter a parte tem não que médica. ter a parte assim não médica que fala assim. E agora, o que a gente faz? Vamos no cinema. Sim. Que filme que eu assisto no cinema? Um filme, sei lá, um Qualquer. Marvel. Eu quero assistir um filme. Não tem filme, por exemplo, triste. Não. Não tem filme de romance. Eu não consigo você- eu não consigo A atender um gente filme de não romance. vê nada Não, assim. não consegue? Não, a gente não vê isso. Agora, você vê isso como um tratamento paliativo de vocês para Sim. fugir dessa... Sim. Esporte, alimentação, sono, leitura. Eu gosto de escutar muito de música, gosto de cantar, Viagem. gosto de viajar. Precisa vocês cuidam também aí, da paralelamente. nossa saúde mental. Porque senão vocês não conseguem lidar com isso. Porque vocês lidam muito com dor. Sim, Acabam e lidando aí a muito gente tem que estar bem para poder fazer isso, né? E, por exemplo, que ele falou, a gente não vê filme, a gente não vê coisa triste, a gente só vê coisas felizes, a gente só vê Você coisas... já vê coisa triste o dia inteiro, já a convive gente só com vê dor o dia coisas inteiro. que vão estimular coisas boas pra gente. Então, é isso que é um combinado nosso, né? Então, assim, nosso tempo junto é um tempo que a gente tem pra cuidar da gente com coisas boas. Então, a gente se dedica a É isso. um tempo de estudo,
você senta, eu chego em casa, beleza, cadê a Débora? Tomou um banho, chega na sala e ela começa a estudar. Eu não preciso ir e perguntar o que você está estudando, o que você está revisando, o que você faz. Deixa ela na rotina dela e eu começo a fazer outra coisa. Não, porque senão você fica bitolado só naquilo também, né? Sim. Tem que ter aí Agora, as coisas legais que a gente tem de compartilhar a mesma especialidade é, olha, estou vendo um caso difícil aqui, o que você acha? A gente abre a tomografia no computador, cara, é uma parceira o tempo, 24 horas que eu falo assim, olha, preciso disso. Cara, teve cirurgia que eu estava na cirurgia e eu falo assim, cara, não está dando certo aqui não, cara, preciso de mais ajuda. Opa, Débora, vem cá, me ajuda. Aonde que você está? Tá é um no outro hospital. olhar, né? É um outro olhar Vem pra... uma coisa que, poxa, é uma parceria. É uma parceria. Sim, E em tudo, por exemplo, tô escrevendo um artigo, né? Então, um Tá artigo muito científico. perfeita essa relação. Mas Vamos... não, tá mas muito perfeita não é essa relação. perfeita, Vamos mas- lá. Mas Vamos a entrar gente nos são barracos. muitos Perfeito, anos difícil. de coisa. Então, assim, por exemplo, Sim. tô escrevendo um artigo. Eu dou pra ele ler. O que você acha disso que eu escrevi? Tá tudo Sim. ok? Tem coisas que a Né? gente Então- vê na questão oncológica que são muito duras. Essas muito duras, a população em geral que não tem um familiar com câncer, é muito difícil ela saber esse negócio, quão difícil que é. Então, por exemplo, a Débora anda no carro. Eu sei que a Débora, ela tem uns 5 graus no olho lá e ela não vê buraco na rua. 8. São 8 graus. Tá, ela não vê buraco na rua. Tá. Sim, eu fico chateado do carro ficar amassado. Fico chateado. Agora ela liga e fala, Pablo, olha, meu pneu furou porque entrei no buraco. Aí eu vou lá e penso, poxa, o que vamos fazer com isso? Poxa, dá solução ao problema. Ela quis entrar no buraco? Não, então, poxa, soluciona o problema. Depois a gente vê. Facilita a vida. Porque daqui a pouco ela precisa estar no consultório. Ela precisa estar em casa. Ela precisa estar no hospital. Eu vou lá e falar, pô, você deveria... Você pensa, respira e depois facilita as coisas. A mesma coisa, por exemplo, ela comigo, muitas vezes eu tento fazer as coisas muito, como posso te falar, muito certinhas. E alguma coisa sai do meu certinho e ela fala, Pablo, não leva as coisas tão a sério, tão à risca, que isso atrapalha a tua rotina. Então tem coisas que eu fico me cobrando que ela vai lá e facilita para mim. Então são coisas boas na nossa rotina. Agora vamos começar na parte ruim. Como que é? Não, todo mundo tem. Todo mundo tem as suas desavenças. Não é possível que 11 anos casados, trabalhando juntos. Foi Qual mais que é a difícil parte... no começo. É, não, então. assim, foi bem mais difícil o ajuste no começo. Porque somos duas pessoas com personalidade muito forte. Né? Ai, que signo que vocês são? Eu sou Áries, ele é Escorpião. Áries é meio terrível, Escorpião é meio É cão. meio horrível. Então, assim, são duas pessoas que têm a personalidade muito forte. A gente fala assim, são duas pessoas alfa, assim, né? Que vão lá e querem as coisas do seu próprio jeito. Então, a gente teve um período de adaptação em que nós precisamos entender que as coisas não vão ser só mais do meu jeito e as coisas dele não vão ser mais dele. Então, aí a gente teve esse período de ajuste em que eu entendi que eu tinha que ceder um pouco e ele entendeu que ele também tem que ceder. Então, a gente foi se ajustando em tudo na vida, né? Então, na clínica a gente foi se ajustando. Então, por isso que a gente dividiu funções, né? Então, essas são as funções dele, essas são as funções minhas. Nossa, eu sofria Tem na problema parte administrativa. Essa sociedade? Nossa, mas eu sofria muito. Teve? Sofreu? Nossa, aí tinha o pagamento da operadora. Nossa, tinha X reais, 76. Cadê os 76? Quem falava isso? Eu. Ele. Então, assim, você é são assim? coisas Então, que na parte administrativa, eu ia tendo algumas dificuldades que ela falou assim, Pablo, calma. Então, As a coisas gente são separou mais tranquilas. algumas coisas. Mas não foi assim tudo Não, obviamente bonzinho, que não. assim, Obviamente né? que teve. Teve os estresses já. Teve vários conflitos, sim. Então, assim, tivemos muitos conflitos de muitas coisas. Tá, então, Débora, principalmente vamos lá. administrativo. Quem que é mais genioso dos dois? Com certeza ele. É o Mas Pablo. pra mim as Com coisas... certeza. Eu ele. acho o Pablo tão bonzinho. Mas eu sou Não, bem bonzinho mesmo. Ele é muito Pra mais mim genioso. é sim ou não. Exato. Então, assim, é uma coisa muito preto no branco. Mas mulher não é assim, Exato. não, Mas gente. isso daí não é meu E problema. a plasticidade... Olha isso! Exato. Então, assim, sim ou não. é difícil. Você tem... Não, mas não é assim ou não com mulher. Mulher assim, não sei, deixa eu pensar. Amanhã eu vejo. Mulher assim. Enquanto eu penso, eu já decidi.
Então, assim, Demora muito pra pensar. Então, assim, existe um ajuste, de novo falando, porque realmente ele é extremamente convicto, e aí eu preciso fazer ele compreender que a vida não pode ser só do jeito Nossa, que ele então quer. você já teve as fases de tipo sermão, ficar lá convencendo, Sim, explicando, demais. usando o lúdico Então, pra poder se a convencê-lo. gente for usar até a questão de signos, né? Então, por exemplo, quem é mais explosiva entre nós dois? Eu sou muito mais explosiva até. Você é? Sim, agora, ele é muito mais plano. Ele é sim. racional, dá pra perceber, ele é racional. Mas Sim, ele sim, é não, muito não, mais acabou. genioso, né? Então, assim, de novo, são duas pessoas com personalidade muito forte. E que, de novo, assim, existiram vários embates que nós dois tivemos e que aí as coisas tiveram que se ajustar, porque senão é impossível. Vocês conseguiram ajustar isso hoje como sócios da CSJ Oncologia? Sim. Ajustaram os ponteiros ajustou. hoje? Tranquilo. Não, isso foi, assim, nos primeiros anos nossos. Então, se a gente coloca, assim, nos três Sim, primeiros sim. anos, que a gente mas aí tinha é até mais normal, embate. né? Eu falo hoje em Sim. dia. Agora, hoje em dia não tem, porque as coisas são bem mais organizadas, né? Tem a questão da gerência do consultório, tem a questão da auditoria do consultório, tem a contadora do consultório, tem o advogado do consultório. Então, Vocês têm um suporte para ter uma empresa, isso né? tudo facilita a vida. Eu não preciso me preocupar, olha, doutor Pablo, precisa ver isso daqui. Fala com o contador. Precisa ver isso daqui. Olha, fala com a gerente. Vocês chegaram num nível de empresa Exato, que que as funciona. coisas ficam Facilita mais a vida. fáceis. E a questão né? com o consultório facilita a vida para mim, facilita a vida para você e facilita muito para o paciente. Muitas vezes eu não vou atender um caso de cabeça e pescoço. Você não precisa falar, não é comigo não. Não é aqui. Facilita. Olha, ele está precisando do telefone do hospital. Por que você falar não? Passa o Passa telefone o de uma telefone. vez. Talvez Então, ele não teve tenha um acesso à treinamento, internet. né? Então, passa o telefone, 2 segundos, entrou na internet, passa o telefone. Já muda a Lógico. postura, Sim. já muda. As pessoas se tornam prestativa, né? Exato. Então, Agora, Faz profissionalmente, entendi. Os 2 primeiros anos teve todos esses ajustes, eu vi que você é bem racional, né? O 880. Agora, em casa. também a mesma coisa. Mantém em casa? Mantém. Você tá brincando? Mantém. Mas aí em casa não é você que manda em tudo? Não. Não? Existe um acordo também. Então, assim... Nossa, existe... gente, eu tô achando esse casal muito assim. tem que ser. Vocês vão dar palestra. Não, porque... Tá bom. Porque, assim, eu costumo falar o seguinte, até para os meus pacientes que eu falei, que a gente vai cuidando de famílias inteiras, né? Que eu falo assim, o casamento é uma escolha, né? Então, Sim, assim, a gente escolhe estar junto. Então, não é uma decisão emocional? Sim. Mas é uma escolha diária que a gente faz, né? Então, todo dia eu falo... esta é a pessoa que eu quero estar. Sim. Então, Eu não falo isso, não penso isso todo dia, não. Mas assim... Eu vou vivendo. Não, a gente precisa ter são escolhas diárias. Então, assim, aí o que acontece? Eu escolho não me irritar com isso? Escolho. E aí a gente passa. O que né? mais te incomoda no Pablo? No jeito dele, assim, pessoalmente? Vamos lá em casa. O mesmo que ele diz, o 8 ou 80. O 880 é o que mais te incomoda. Isso é o mais difícil da Pablo, convivência. o que mais te incomoda na Débora? Eu acho que é a minha explosão. Não, deixa ele responder. Ela é às vezes, muito brava com as coisas. Ela Eles estão muito certinhos, eu preciso fazer eles brigarem. Reage de alguma coisa que eu falo assim, olha, calma, respira, pensa bastante, agora respira. Aí Nossa, ela dá uma fala, não raiva. é possível. Fala, ainda você não está respirando direito. Nossa, eu acho que eu te mataria. Não está respirando. Por quê? Aí, Veja bem. nesse momento eu falei, é a que começa. escolha. Isso é a Olha, escolha. o que você vai falar nesse momento, acho que você precisa pensar melhor, porque você pode ferir as coisas que você pensa aqui, certo? Não, Você aí eu pode- concordo. você Se a pode pessoa fala sem pensar... Você pode brigar comigo e falar uma coisa que você sente, sabe, e você não quer falar. Então é melhor guardar. Por quê? Tem hora Porque pra tudo, assim como você reage, eu não sou um picolé de chuchu. Então, eu vou reagir. Você vai também. reagir. A ação dela vai gerar uma reação. E 2, não posso gritar contigo. Por quê? Porque tem coisas que eu não vou fazer. Lembra que minha mãe falou que é um príncipe? Não posso brigar contigo. Essa parte é não legal. posso gritar contigo. Imagina nós discutirmos na frente do funcionário.
Sim. Não pode, porque nós somos uma A gente unidade. é uma unidade. Não tem como né? ter duas opiniões. Então Quer discutir? Acha o melhor momento. Mas e outra você coisa consegue que eu ter essa racionalidade assim, não vou falar alto, não Sim. vou alterar, Não, e isso- buscar ela pra isso? Isso. Sim, mesmo porque- que não concorde. Sim. Porque é uma E coisa você assim... baixa a bola? Não, porque assim, na verdade, são trabalhos, né? Assim, não sou mais, apesar de parecer 15 anos, não sou mais tão criança Sim, mais, né? sim. Então, e aí a gente vai aprendendo a contornar a nossa própria personalidade. Então, de novo, assim, como eu falei, a minha parte explosiva. É muito Melhorou? difícil alguém ver essa parte hoje em dia. Nossa, não te imagina explodindo, Exato, Débora. ninguém imagina isso. Eu imagino você meiga, delicada. É uma coisa que eu trabalhei ao longo de muitos Sério? anos. Então, quem vê a minha parte explosiva é ele. Já vi. Em casa. Muitas vezes. Né? Exatamente. Então, assim, quem vê a minha parte explosiva é ele. Então, assim, o público não vê isso há anos, né? Entendi. Então, um E o Pablo, funcionário quanto tempo? meu... Acontece, né? Acontece. Mas, assim, um funcionário, quando ele vai ver uma parte explosiva, faz anos que nenhum vê, Entendi. entendeu? Então, uma pessoa que não seja o Pablo, né? Ver essa parte. Então, a gente aprende a lidar com Você isso. buscou a respirar. ajuda, você foi aprendendo na Eu fui marra. aprendendo. Eu fui aprendendo. E ele foi contribuindo, vida, porque de e uma ele foi certa forma ele vai te contribuindo. puxando, Eu né? fui procurando bastante ajuda, porque... Você procurou? Sim, tem meus chefes, tenho psicólogo, tenho Legal psiquiatra, isso. tem livro, tem TED, tem meditação, Uau, autoajuda. Pablo, olha que legal. Tem um monte de coisa. Por quê? Esse país, assim como ele é maravilhoso, tem um certo assim, olha, se você faz uma pergunta, o brasileiro ele sempre te agrada. Ele não dá uma resposta assim, é tal. Isso aí, no comecinho, assim, me incomodava. Eu falava assim, que estranho, por que é assim? Mas eu entendi que é o fluxo mesmo. Então, isso me trouxe muitas dificuldades no começo. Então, doutor, e como que isso daqui é isto? Ponto. E você ficava assim em silêncio. Tenho que continuar falando, né? É verdade. Pablo, você gosta dessa comida? Não. E ficava em silêncio. E as pessoas ficavam, e só vai falar isso? Sim, se você perguntou só isso, é simplesmente sim ou não. Aí que vem a questão Coita praticidade. da ajuda, que falavam assim, Sim. Pablo, não é tão assim. Nossa, então toda essa mudança faz uns 15 anos atrás, olha, veio e transformou, por exemplo, muitas coisas da minha vida, da minha linguagem, da minha postura, na comunicação de notícias. Sim. Então, assim, eu acho que foi uma coisa que nós dois fomos somando um pro outro, né? Mas tudo foi uma troca e um ajuste que a gente foi tendo. E aí, Eu acordo às 6 da manhã do domingo, a Débora acorda às 11. No começo eu ficava incomodado, pelo amor de Deus, já são 7 horas. 11 horas da manhã Bora do lá, domingo. bora, vamos fazer exercício, vamos no parque. Não é assim que ela funciona. Então, às 6 da manhã eu acordo, Você lá, vai fazer suas coisas. já tomo café da manhã e volto às 11 e fala assim, e aí, o que vamos fazer? Vamos tomar um café da manhã? Você olha e fala assim, não, fica tranquila, olha, eu vou fazer um cafezinho, tomo um banho e daqui a pouco a gente sai. Beleza, 1h30 da tarde. Sim, a gente foi se ajustando. Então, beleza. Né? Eu acordo cedo também. De domingo a domingo eu acordo cedo. Eu não consigo acordar tarde. Assim, muitos domingos a gente trabalha. Mas então, o domingo que a gente tem de não trabalhar é o que eu preciso dormir. Eu realmente preciso descansar. E nós dois descansamos de forma diferente, né? Mesmo quando a gente viaja. A gente viaja e ele quer jogar tênis, ele quer correr, ele quer fazer mergulho, qualquer coisa. Quer aproveitar a viagem. Ele quer fazer muita coisa. E eu quero, por exemplo, sentar, deitar na praia e ficar lendo um livro, né? Então, aí a gente teve que ter esse ajuste. Então, aí na viagem, a gente vai ter o período em que a gente vai fazer o mergulho e vai ter o período em que a gente vai deitar na praia e eu vou ficar lendo meu livro. E tem o período de cada um também? Temos o Isso período é de legal. cada um também. Isso é legal. Né? Então, assim, a gente foi... É um ajuste, né? Então, de novo, de pessoas que são ambas com uma personalidade extremamente forte e que uma foi moldando a outra pra gente estar mantendo o nosso relacionamento saudável, né? Pergunta. Quem dos dois aqui é mais bagunceiro em casa? Ele. Nossa, Eu não acreditei nela. Eu implico até com um saco de lixo do reciclável.
Eu implico que, Eu implico com os que a, sacos de lixo que a reciclável, faca que tem que louco. estar na faca alinhada lá. Se temos 2 tipos de faca, as 2 facas têm que estar diferentes. A colherzinha de chá tem que ser diferente. Você vai tomar um Olha. café? Não pega a xícara, pega lá o pratinho. Ele é pega sistemático. uma Isso é ser colherzinha, sistemático. pega Isso não, um isso negocinho. não é não ser bagunçado. Mas o Tudo sistemático é certinho. organizado. Não, uma coisa sou é uma bem coisa, outra coisa é organizado. outra coisa. Por exemplo, Ela é? claro que sim, Pablo. Roupa, maquiagem, um monte de coisa. É tudo Tudo. Na organizado? verdade é que no banheiro, assim, do 100% do espaço físico, o dela é uns 90% e o meu é bem organizado. Então, ela ocupa o 90% lá e eu ocupo um 10%. E como que você administra, assim, a Débora tem uma característica que eu percebo só por poucos anos que a gente convive, eu nunca vi uma mulher com tanto sapato. Ah, o Como que sapato- você Não, a gente administra não essa precisa entrar sapataiada? nesse tema, né? Essa sapateira, Isso como é você administra? gatilho, isso é gatilho. O sapato nela é bem complicado. Bem Tipo, complicado. ocupa uma boa parte do guarda-roupa da casa, do quarto, guarda-roupa, do quarto da dispensa, visita, da sapateira. Nossa, tem sapato assim, que ele está guardado em caixa, em saquinho, não foi usado, usa uma vez. Aí tem Não, Débora, você tem, realmente é fora da curva. tem um modelo e tem 4 do mesmo modelo, diferentes cores, e você olha e fala assim, Pra quê? Só tem 2 "Caraca, que pés. interessante. Aí você tem a parte do será que eu vou brigar por um negocinho que vai provocar um barulhinho aqui? Acho que melhor não. Deixa a Débora com o Deixa sapato dela, a só Débora falta, com né? sapato, Poxa. ok. Sério? Deixa. E você é o marido que tem 2 portinhas do guarda-roupa ou você consegue ter um espaço tenho- considerável? Não, ele tem o guarda-roupa tenho inteiro. o meu guarda-roupa inteiro. Né? Ah, Ele tem um Não, guarda-roupa. eu sim. você sou- tem dignidade, Sou então. sistemático Inteiro. com as pessoas que ajudam em casa. Ah, vem a minha mãe. Tem algumas coisas que eu realmente sou bem sistemático na questão de passar a roupa, meias. Meias tem que estar de uma cor de um lado, do outro. Ah, eu também sou tarará, assim, camisa sabia? tem que estar aqui do outro. Eu não sou, assim, vou explicar. Não é que eu não sou organizada. Só que assim, toda vez que eu saio, eu tenho que maquiar, fazer isso, fazer aquilo. Minhas filhas entram no banheiro, quer maquiagem, daí eu quero pôr uma roupa, daí eu tiro, jogo pra cima. Não sei o quê. Cara, quando eu saio, passou um Tasmânia no quarto. Mas daí é aquela coisa, eu tenho quem ajuda e tal, então eu meio que vou me acomodando. Agora, se eu ficar sozinha, eu sou extremamente organizada. Aí eu gosto o meu cabide tem que ficar todos calcinha virada pra mesma posição e todas as Sim. roupas de frente pra cá e começa pelo tom branco e vai pro Sim, cinza, pro sim. bege, né? Exatamente. E Eu tem sou a assim. área do armário pra cada coisa. Isso eu também, né? Então tem a área Exatamente do meu o- armário pra cada coisa. É bem Exatamente o específica essas Reels coisas. que ela sim. mandou ontem, né? É a coisa do carro. Você entra no carro dela e você fala, ixi, Ah, sim, é. Não, Como mas que é o carro? Não, é que assim, por aqui. existem coisas O que e coisas. aconteceu por Né? aqui. Realmente, o carro, ele é um ponto, assim, difícil. É o seu ponto fraco. É o meu ponto fraco. Porque, assim, no carro, você entra no carro e aí você põe bolsa, aí você põe casaco. Você tem mais de uma opção de sapato no carro? Claro, né? Óbvio, óbvio. de bolsa. De bolsa também. Você tá brincando, Juro, Débora. claro, né? Isso precisa. Então tem que estar lá a bolsa. De cinto. Também. Débora, você anda com uma roupa dentro, um guarda-roupa dentro do Claro, carro. né? Mas todo mundo não anda? Não. Não, mas é porque aí tem tudo lá dentro. Porque, por exemplo, o que acontece é, a gente sai super cedo de casa, e aí eu vou, opero, trabalho, atendo, etc. E à noite, por exemplo, a gente vai jantar. Então aí, assim, Já vai no você carro vai, mesmo. se ajeita e se arruma e dá tudo certo. Então, assim, você tá com tudo lá bem organizadinho na minha baguncinha do carro. Mas sim, então tem maquiagem no carro? Tem maquiagem. Tem uma opção de sapato no carro? Tem uma opção. Não, tem uma opção, você entendeu que não é um só? Mas Não é uma troca. Não. Isso vai ocupando o outro carro. Não, tem- Então a Aí gente. ela usa seu carro? Esse daí é um problema sério, mas você desapega. Você pega. Você desapega. Não, assim, Quando você vai pro carro dele, você invade isso também. Você entra, tudo que é entra dele no é carro meu, e que é tem meu é um- dele, é uma coisa só. A gente vive, né, amor? Não é assim. Cara dele, eu Assim. não sei, não entendi Assim. muito Sei, isso. olha. Mas aí é aquela Eu proibi coisa, o Tarcísio de usar meu carro. Mentira. Proibi. Ele bate meu carro, ele arranha meu carro. Não quero que use carro meu, não vai usar. Uso dele. Cara, é um bate o dele. Não interessa, mas é meu. Sim, mas é um carro. Eu falei Mas isso pra continua ele. sendo Isso meu. eu falo pra ele, é um carro. Não, assim, um carro. Então, vai ter um sapato ali. Tipo, tudo bem, tem um sapato. Põe um sapato do ladinho. Quem é mais romântico dos dois? Ele. Eu também, né? Eu já sabia. Ele. Às vezes ela vai gravar assim, outro dia ela tava com um brinco tão lindo. Eu falei, nossa, Débora, que brinco é esse? Ai, Pablo.
Nossa! Não, é ele. Você é mais romântico? Sou mais romântico. Você é um Cozinha, príncipe, né? Sua mãe criou um janta, príncipe, né? Flores. As flores são um problema, porque você dá e morre 2 dias depois, né? A casa fica fedendo lá e você fala, caraca... Mentiroso. Não. Caraca, vou ter que cortar as flores Mas você aqui. mantém isso até hoje? Mantém. Mantém. Mas tem que manter. Mantém. E não é precisa bom. de data? Ou tem que ser data Não, não tem específica? data. Eu esqueço datas. Exato. Isso. Então não- pra não você vai. não precisa ter data. Não tem não tem data data. porque ele não vai lembrar a data. Isso é uma coisa assim. Ele realmente, ele já me falou uma vez de data que ele tinha problema. Isso não vai acontecer. Eu tenho abrir você, não é romântica? Então, não é que eu não seja Já não é, romântica. já entendi. Vai, vamos mudar a pergunta. Não é. Por exemplo, eu gosto do romantismo dele. É Você gosta do apaixonante romantismo o dele. romantismo dele. Agora, ele é muito mais romântico do que eu. Ela compra o vinho que eu gosto. Sim. Ah. Eu compro o vinho que ele gosta, eu faço coisas que ele gosta. Agora, grandes gestos, ele É que parte faz. dele. Ele que faz. Ele que Isso é faz. legal. Sim. Flores, eu vejo às vezes. E não foi uma vez só, não, que ela chegou e falou, nossa, que linda. Ai, Não, e ele surpreende, né? Então, assim, são coisas assim, ele surpreende com falar, você é a mulher da minha vida, tipo, de forma aleatória, assim. A gente tá, tipo, assistindo um filme, tipo, você é a mulher da minha vida. Que fofinho. Então, assim, tem, tipo, muitas coisas, assim, que ele surpreende. Ele chega com uma flor num dia, tipo, uma quinta-feira aleatória em casa, um buquê de flores. Tipo, E você? não, eu agradeço. Ficar emocionada. Não, eu fico É legal, super né? emocionada. É legal. Ela Porque 11 acompanha. anos, 11 anos juntos. Ela acompanha. É. Então ela acompanha na aula de mergulho. Vamos fazer aula de tênis. Ela é parceira. vamos lá, Exato. faz. Porque, por exemplo, assim, eu acho que a minha forma de demonstrar é, por exemplo, Você ser parceira dele. Exato. Então, assim, mesmo eu não sendo as minhas primeiras escolhas de, tipo, coisas a fazer no meu momento livre, o meu objetivo é estar com ele. Então, assim, se ele quer jogar tênis agora, a gente vai jogar tênis. Eu já gostava de vocês, mas agora eu tô apaixonada por vocês. Vocês estão muito Deus. fofinhos. Não, assim, a parte fofinha é ele. Ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho. Ele é. Obrigado. Ai, meu Deus. Ó, o pessoal tá querendo bater assim, ó. Tá todo mundo assim aqui, ó. Não, mas E assim... E agora me fala uma coisa. Vocês têm projetos profissionais? Vocês têm a empresa, que já tem quanto tempo a CSJ? 10 anos, né, amor? 9 anos? A Deve CSJ. ser 11 ou 12 anos. 2012. Tem um momento que a gente vai dando aquela perdida, né? E como que tava? Assim, como que vocês enxergam o futuro hoje da medicina? Porque muita coisa mudou. A gente vem passando por transformações constantes, né? Hoje a tecnologia... Gente, agora é inteligência artificial. Você não precisa fazer nada. Tal. Então, assim, as coisas estão mudando Mas muito. precisa fazer a pergunta certa. Exato. Precisa fazer a pergunta certa, senão ela E não a vai pergunta responder. certa precisa ter uma resposta baseada em evidência. Sim. E isso só vai te dar, por exemplo, em questão de saúde, uma pessoa olho no olho, na confiança. Então, a inteligência artificial ajuda a gente, Sim. ajuda Não, o paciente. em muitos aspectos ela Olha, ajuda muito, Tem né? todas as coisas que a gente consegue fazer, olha, programar, maravilhoso. Tem inteligência artificial até para nós procurarmos artigos médicos, beleza. Agora, na questão de atualizações, a medicina é uma ciência que está o tempo inteiro se atualizando. Então, o que a gente aprendeu faz 20 anos, a gente não aplica mais. Tudo Então, muda. o que a gente está vendo agora são doenças muitas vezes menos agressivas e que temos que tratar de uma forma. Pacientes que eles precisam de cuidado que antes a gente não tinha, canabidioides. Vamos tratar a dor de uma forma diferente? Vamos tratar as cirurgias de uma forma menos invasiva? Vamos tratar com robótica? Vamos fazer cirurgias endoscópicas? Vamos pensar como que a gente melhora a qualidade de vida do paciente. Vocês não tudo param uma nunca, evolução, né? A gente não Não. para, Vocês não param exatamente, nunca. né? Então, assim, o tempo todo com novidade, o tempo todo estudando, o tempo todo aprendendo coisas Não, eu novas. vejo porque, assim, uma pequena pesquisa que eu fiz, já faz um tempo eu comentei isso com a Débora até, a área de cirurgia de cabeça e pescoço não é uma área que o paciente tem muito contato num primeiro momento, não é uma... cardiologista, todo mundo sabe o que o cardiologista faz. Quando você fala em cirurgia de cabeça e pescoço, a gente está falando de uma área da medicina que não é de um conhecimento muito íntimo das pessoas. As pessoas não têm muita afinidade com o que faz esse profissional. Tendo em vista que a gente tem aí na sociedade brasileira em média de 800 profissionais. E aí eu fiz uma pesquisa, até um tempo atrás, comentei isso com a Débora, e vocês têm um grande destaque como cirurgiões de cabeça e pescoço. Vocês são jovens,
né? Os dois são jovens. A gente vê que o Dr. Pablo falou uma coisa que é muito interessante. O que se fazia 20 anos atrás não se faz mais. E a gente percebe que antigamente as pessoas falavam assim, eu vou em tal médico porque ele é mais maduro, mais velho, tem mais anos. Hoje, você vê que esse cenário muda um pouco, porque os médicos mais jovens, como vocês, por exemplo, têm se empenhado mais em se adaptar às realidades da atualidade do mundo. A título de estudo, conhecimento, tecnologia, vocês se adaptam melhor a isso. Vocês têm projetos na área de vocês? Como que está essa área de vocês? Como que vocês fazem hoje? Como que o paciente pode ter um acesso maior a quem é esse profissional? Quando procurar esse profissional? Uma das coisas mais difíceis que eu tenho, por exemplo, agora, tenho muito paciente que ele vem de fora. Por exemplo, tenho muito paciente que ele está na Bolívia, Fora que do ele país, está em outros estados, e valorizo muito uma primeira consulta. Então, uma primeira consulta que eu consigo conversar contigo, te examinar, ver teus exames, fazer uma laringoscopia, uma ultrassonografia. E um dos desafios que eu tenho nesse sentido é uma telemedicina para fazermos uma primeira consulta de alto padrão. Vocês já conseguem atender telemedicina para qualquer lugar? Sim. Agora, como trazer isso ao paciente? Como trazer essa informação naquele tempo só pelo computador? Como fazer o exame físico fora? Quem faz para mim? E aí? Alguém do outro lado, ele consegue fazer uma ultrassonografia melhor? Caraca, se eu consigo passar um diagnóstico provável, trazer o paciente para mim. Olha, doutor, eu não posso ir. Procurar algum profissional do estado, da cidade. Eu ia te perguntar isso. Se você dá um diagnóstico pela telemedicina. Não, tem coisa que não dá. Não dá, né? Tem coisa que não dá. Então, assim, dá pra gente fazer a primeira avaliação, admissão do paciente, tudo. Mas uma coisa que a gente fica, por exemplo, muito claro o paciente vai precisar vir eventualmente pra cá. Sim. Né? Nada substitui o ato médico. Não dá. Nada. Né? Então, assim, eventualmente o paciente vai precisar aqui. Que eu falo, porque a gente precisa colocar a mão no paciente. A gente precisa enxergar ao vivo o paciente, né? Então, vai ter esse momento, sim. E muitas vezes, obrigatoriamente. E muitas vezes tem colegas ótimos no Brasil inteiro. Sim. Muitas vezes a comunicação deles não foi tão efetiva como a nossa comunicação. Então, o paciente vem te perguntar, como uma segunda opinião, se o que ele está fazendo na cidade dele, com o cabeça e pescoço lá da cidade dele, está certo. Ele quer uma segunda opinião, né? Que a gente explica certinho, ele fala assim, agora eu vou confiar no meu médico. Isso, minha senhora. Ele dá continuidade ao tratamento lá. Da mesma forma, e você dá uma devolutiva para ele. Exato. Olha, vi esse pacientinho aqui, conversei disso, olha, tudo certinho. E da mesma forma, existe o paciente que vem para cá, porque a gente está em São Paulo, atrás das tecnologias que às vezes a gente tem mais acesso aqui em São Paulo, lógico. Né? Então aí vai ter esse paciente que vem para cá, para robótica, para endoscópica, para o laser, né? Para alta tecnologia que São Paulo vai ter. Não que outros lugares não tenham, também existem outros lugares que vai ter, lógico. Então, por exemplo, hoje se um paciente quer fazer algum tipo de consulta, vocês fazem a consulta via telemedicina, se a pessoa tem um médico em outro estado, vocês dão esse suporte, esse feedback para a pessoa. Sim. E isso facilitou muito. A pandemia trouxe esse comportamento, né? E é um comportamento que não foi embora. E não vai mais. Sim, eu acho que vai, né? Porque exatamente, as coisas vão mudando e vão se reorganizando, né? Então, por exemplo, a facilidade que a telemedicina trouxe é uma coisa que é insubstituível e impossível da gente pensar que viveria no dia de hoje assim. Tenho consulta médica, por exemplo, que é feita comigo e com um oncologista. Imagina você ter numa consulta 2 médicos. Sim, exato. Conversando. Eu estou com um médico paliativista e estou com um oncologista junto conversando só de você. E o que você fez para isso? Você encontrou uma clínica, você encontrou uns médicos que eles estão mais comprometidos não é a palavra. Comprometidos contigo. Gostam disso. A vocação deles é isso. Então, sim, olha, tem o estudo, tem o trabalho, tem a questão da cooperação entre nós médicos e tem o agregar. Nós estamos agregando um valor à tua consulta, nós estamos agregando um valor à tua experiência, estamos agregando um valor de conhecimento para você ter
o melhor vezes, atendimento melhor possível, atendimento. né? Uhum. Porque o que a gente fala é um atendimento centrado no paciente, né? Que o que a gente quer é que o paciente tenha a melhor forma de receber o diagnóstico possível, a melhor forma de ser conduzido possível, ele e junto com a família, no momento em que é muito difícil para ele tudo que está acontecendo, né? Então a gente precisa dar um jeito de passar por tudo isso, ser o menos traumático possível, porque infelizmente traumático né? Sim, porque sim. até a palavra câncer Câncer, vem cheia de um monte de preconceitos, né? E estigma. já causa traumas iniciais. Exato. Que... Então, o que a gente tenta fazer com tudo isso, né, é fazer com que essa jornada seja o menos traumática possível, né? É fazer passar por isso da melhor forma possível. Eu conversei com esse casal querido, eles são referências no Brasil e agora descobri aqui também atendendo pacientes do exterior, Dr. Pablo Quintana, doutora Débora Viana, são especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço, uma área muito específica. Se as pessoas quiserem entrar em contato, onde fica a clínica? Vila Mariana? Vila Mariana, fica na Rua Domingos de Moraes, 2187. Vamos e o pôr na descrição aqui. É sala 718. Tem atendimento por WhatsApp, tem o site, qual é o site? O site csjoncologia.com.br e atendimento por WhatsApp, a gente tem as nossas secretárias sempre à disposição para orientar, para ajudar e a gente também está sempre à disposição. E se vocês estão fora do Brasil ou do estado de São Paulo, tem também o atendimento via telemedicina, né? Lembrando que nada substitui o ato médico. Exato. Quero agradecer a participação de vocês, a brincadeira, contar um pouco de vocês, da história de casal, um pouco da medicina. Obrigado. E até quero saber uma curiosidade antes de encerrar, quem aqui é filho de médicos, tem médicos na família? Porque normalmente sempre vem um histórico, né? Débora? Não, eu. Meus pais são médicos. Os dois? Pai e mãe? Meu pai é cirurgião. A minha mãe é pediatra, a minha irmã é plástica, meu cunhado faz transplante hepático, todo mundo é médico na família. E na família do Pablo? Meu pai é artista, é advogado, a minha mãe é empresária, meu irmão é advogado e a minha irmã trabalha com marketing e Você telecomunicação. entrou na medicina por sonho mesmo, não foi por incentivo de alguém da família. Que Deu engraçado. certo, Legal. deu certo. Parabéns. Parabéns por estar aqui, fazer diferença no nosso país, trazendo todo o seu conhecimento. A gente vê muita gente saindo do Brasil para estudar fora, para ir fazer coisas fora, e ver alguém que veio de fora e falar assim, aqui é um país maravilhoso, eu fiz os meus estudos, eu me habilitei, né, que fala, você fez toda a Isso. habilitação para atender no Brasil, e aqui ficou, e aqui faz sucesso e se tornou referência no nosso país. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Eu vejo Obrigado. vocês mais uma vez. E vocês são um casal que foi verificado. Borel, foi verificado? Vamos pro casal! É isso aí! Gente, acompanhe, tá toda a descrição aqui no vídeo. Se vocês quiserem saber mais informações sobre a CSJ Oncologia, vai estar aqui o site. Pode agendar sua consulta, conhecer esse casal maravilhoso, médicos extraordinários, renomados e fazer toda a diferença para cuidar da saúde de vocês, viu? Doutores, obrigada mais uma vez. Espero vocês no próximo Verificados no Podcast. Obrigada. Obrigado, beijo. É isso aí, gente. Até o próximo programa que vem cheio de novidades para vocês.